você converse, né? Porque tem aquela história, né, Dalcide? Se for um ciúme patológico, a pessoa tem que procurar uma ajuda. Porque por mais que se converse, por mais que tente exercitar a cumplicidade, não adianta. Para responder a sua pergunta com clareza, é o seguinte: tudo na vida que ultrapassa a normalidade, o over que a gente chama, tem que ser revisto. Isso em qualquer elemento da relação. E esse over seria o quê? Por exemplo, no ciúme. Você começa a ver que os prejuízos na relação começam a acontecer. Você sai com uma roupa, ele começa a implicar com a tua roupa, vocês deixam de ir na festa. Vocês estão na viagem, ele começa a implicar com um amigo. Aí já se isola. Você vai se retraindo. Você vai se fechando, né, Dalcide? Sua personalidade, né? Isso, vai despersonalizando. Porque você vai se fechando num lugar, muitas vezes porque você não quer brigar, né? Ah, eu não quero brigar. Não, eu quero ficar bem. Então deixa eu ficar quietinha. E vai estragar a noite de Natal, né? E de repente, Dalcides, você já não usa a roupa que você usava, você não fala do jeito que... Você é extrovertido, ele tinha ciúme. Aí você para de ser extrovertida. Então você vai se despersonalizando, se tornando o que o outro gostaria que você fosse. Outro inimigo bacana, já fazendo o link... Bacana não, né? Mas outro inimigo que é importante a gente destacar é a ideia de que você muda o outro. A insistência de achar que você muda o outro. Ninguém muda ninguém, né? Cada um é do jeito que é, só vai mudar se quiser e dentro de uma conversa onde haja flexibilidade. E também, voltando nesse assunto que no início vocês falaram sobre conversa, que você disse, como que a pessoa ela pode conversar, porque dizem também que, né, a tal do DR cansa, né? Que as pessoas chegam, principalmente para os homens, que eu já ouço muitos homens dizendo, lá vem a DR, não, eu né? ouço mulher também dizendo isso. E tem hoje em dia também tem muitas mulheres, mas falam que as mulheres gostam mais de DR, né? Então, discutir o relacionamento. Quando que vale a pena conversar e de que maneira também que pode ser conversado, né? Porque no calor do momento, se você estiver brava, então, né? Ela já falou, Dalcise, um ponto importantíssimo. Calor do a momento, gente tem que ter não é bom lugar pra senso. falar nada. A gente tem que ter bom senso. Aconteceu uma coisa, tá todo mundo com nervo à flor da pele. Então, calma, tenha bom senso. Aguenta a ansiedade, né? Aguenta aquele momento. Descansa um pouquinho, espera, porque muitas vezes no furor a gente acaba falando o que não gostaria, no movimento intempestivo, na impulsividade. Então, esperar um pouquinho a poeira baixar, sacar com quem você está, né? Porque a gente tem que conhecer, isso é muito importante. Tem gente que está há 20 anos e não conhece o parceiro. E acaba repetindo sempre o mesmo erro por não perceber quem está do lado. Então, perceba quem está do teu lado para ver que momento é legal bater um papo. E a forma de falar, eu sempre falo. Quando você fala alguma coisa para alguém, cuidado para não impor. Ao invés de impor, fazer imposições, proponha. E além de propor, conta como você se sente. Porque o indivíduo, quando ele discute, ele tem mania de fazer assim, você é isso, você é aquilo, você fez, faz aquilo. E a pessoa acaba fazendo um escudo isso. nela Aí a pessoa mesmo, fica, né? exato, Priscila, a pessoa fica defendidíssima e aquela conversa, né, Dalcides, que era para ter um desfecho legal, acaba não tendo esse desfecho. Vira uma sobrebriga. Então, importante nessa noite você usou aí uma palavra bacana que agora eu não sei repetir, mas assim, a pessoa já fica armada, né? Aí, isso, o mecanismo de defesa, né? Ele acende quando você fica impondo. Então, proponha. Boa. Né? Propor é importante. Então, essa noite é uma noite para você se inspirar e quem sabe o relacionamento não esteja lá, assim, aquelas coisas, né? Você diz assim, Dalcides, eu estou precisando encontrar caminhos. Essa noite é para ajudar você a encontrar caminhos no seu relacionamento. Perguntas, tribuna@redevida.com.br, nossa caixa postal repleta já no início do programa. Vamos lá, Paulo. Dalcides, a gente, além do e-mail tribuna@redevida.com.br, também colocou nas redes sociais, perguntou para o nosso telespectador, para o pessoal que interage com a gente na internet, qual é o principal vilão do relacionamento. A Dorinha Ribeiro, de São José dos Campos, ela disse que é a mentira. Com certeza, para ela, esse é o pior vilão. Já a Eliana Silva aposta na falta de diálogo. Para ela, falta diálogo, o relacionamento não vai dar certo. Também temos perguntas, Dalcides. A Ariane Rodrigues, de Rondonópolis, no Mato Grosso, que conta o caso dela. Ela fala assim que o namorado dela, às vezes, ainda conversa com um caso antigo dele. Uma mensagem ou outra, esporadicamente na internet. Ela diz assim, não me importo muito, mas fico um pouco receosa. Devo aceitar ou impor um limite? Essa pergunta, vamos lá.
Então, você diz, não importo muito, né, Priscila? E fica um pouco receosa, você veja que é uma posição Um jeito delicado, hein? ambivalente. Não, Ela tá delicada, Uma mas... discrepância ali, né? na minha opinião, ela está com o pé lá, ela está com o pé cá. Tá indecisa. Então, de novo, pegando até um gancho com o que a outra pessoa disse. Aliás, eu acho que as 3 questões podem, de alguma forma, convergir numa resposta. Primeiro, mentira. Mentira não combina com relação. A partir do momento que você começa a mentir, você vai mentindo, a mentira tem perna curta, essa mentira ela vai crescendo e acaba com a qualidade da relação. Outro ponto, se o seu marido, se o seu namorado, se a pessoa que você está, né, não faz alguma coisa que te agrada, por exemplo, se ela faz alguma coisa que não te agrada, está conversando com alguém na internet, agora essas redes sociais, né, Dalcides, passa a ser um campo complicado. E minado muitas vezes. Minadíssimo. Então, assim, procure conversar, né, então... Chama esse parceiro para, de novo, proponha para ele, conta para ele, né? Olha, o que você está fazendo está me deixando triste. Né? Como que é para você se eu fizesse isso? Tente chegar, quando você faz acordos, né? O combinado não sai caro. Conversa, tenta chegar num acordo, num consenso, porque se o teu parceiro faz uma coisa que não é legal para você, isso tem que ser repensado. Quem é que você escolheu para estar do seu lado? Né? Isso é muito importante. O Alexandre Dungas, ele está dizendo assim, em um relacionamento amoroso, existem 3 inimigos poderosos. As brigas, a falta de diálogo, que vocês estão falando, a infidelidade. Mas o principal é, sem dúvidas, o esvaziamento. Quando o amor entre o casal não é mais nada, não há mais interesse mútuo. Eu vou aproveitar... De fato, né, às vezes são 2 universos completamente distintos. Fantástico o que ele falou. Aliás, quando eu soube do tema, pensei muito, acho que nesse conceito que ele diz, que é esse esfriamento. Ele fala muito da individualidade, do excesso de individualidade, e quando, de fato, essa relação ela vai esfriando. Eu acho que são muitos os fatores que podem levar o relacionamento a esse patamar. Só que vai depender da relação. Então, é uma conjunção de fatores crônicos desses temas que a gente está levantando. Então, por exemplo, o excesso de individualidade. É claro que numa relação é importante você ter o teu mundo. Aquilo que você gosta de fazer, aquilo que te dá prazer, o teu jeito. Mas é importante que a partir do momento que você escolheu se relacionar com alguém, que você também entenda que haverá o seu mundo, o mundo do outro, e esse mundo de intersecção, que é esse mundo dos dois, que deve ser respeitado. Porque a partir do momento que você ignora esse mundo e acaba tocando uma vida como se você fosse sozinho, o outro se sente muito só também e acaba se afastando, que é quando tudo vai esfriando. E esse esvaziamento que ele está dizendo é justamente esse. É quando você está do lado, mas a sensação é que você está muito só. Perfeito. E é muito duro, né? Você está acompanhado com a sensação de solidão. Mas só a individualidade que leva a esse esfriamento ou há outros fatores? Acho que não, acho que são vários fatores. Mas eu acho que o excesso de individualidade contribui muito, porque a ideia de estar junto é compartilhar. E a partir do momento que eu passo a não compartilhar, que eu decido, então, hoje, sexta-feira estou indo para a praia. Olha, hoje eu estou indo jantar com os meus amigos. Quer dizer, eu não divido com o meu parceiro, né? Eu não pergunto como que é para ele. Essa é a diferença, é o carinho. Outro ponto, respeito. Preciso respeitar a pessoa que eu estou do lado. Mas, desculpa, Dalcides, mas você não acha, Pamela, que a partir do momento também que o relacionamento já está desse jeito, já não existe mais sentimento, já não existe mais amor? Eu acho que se chegou no esvaziamento, como ele está dizendo, eu acho que é uma crise muito séria que provavelmente vai levar a uma separação. Se você não respeita mais, se você já não sente mais prazer em estar ao lado da pessoa, uma separação, né? Mas aquele distanciamento mesmo dentro da própria casa, né? Eu só falta alguém decretar, acabou. Me encontrei nesses dias alguém que me disse assim que há 15 anos, eu acho que eu falei umas 3 ou 4 vezes com a minha mulher. Falei, meu Deus, como é possível passar 15 anos sobre o mesmo teto e falar 3 ou 4 vezes? Mas veja uma coisa que a Marise Yamaguchi, ela está dizendo assim, Dalcides, diálogo, companheirismo é importante, mas você admirar o parceiro, também a gente tem que levar isso sempre em consideração. Fundamental, hein? Acho que o que ela está falando é fantástico. A admiração mútua numa relação é muito importante. Você tá com o teu parceiro, você enaltecer as qualidades dele, né? Você dizer como ele tá bonito, como o trabalho dele tá bacana, enaltecê-lo para ele e para os outros. Isso faz com que a autoestima dele se revigore, isso faz com que o carinho e inclusive o prazer da relação seja muito grande. Porque em muitos casos as pessoas confundem intimidade com desqualificação.
Então, sabe uma forma hostil de lidar com o parceiro? Ah, ele é isso. E aí o outro fala, nossa, mas você fala assim do seu marido, do seu namorado? Ah, eu falo assim porque, é meu amigão. Sabe como a gente fala lá em Piracicaba? Tá desfazendo do outro, sabe? Tá meio assim, desfazendo. E isso dói, né, Dalcides? Dói. Isso dói, porque tudo que a gente quer é ser desejado pelo nosso parceiro. Ó, tem... as pessoas nas ruas, a gente gosta de ouvir. Porque a gente aprende muita coisa, a gente faz alguma pergunta, mas na verdade, muitas vezes essas pessoas acabam revelando um pouco daquilo que sentem, a forma que elas veem o mundo, a vida, elas mesmas e os seus relacionamentos. Vamos para as ruas, vamos lá. A gente está falando sobre relacionamento. Na sua opinião, qual que é o principal inimigo de uma relação a dois? Facebook, rede social. Por quê? Porque muita mulher dando em cima, não sei, atrapalha. A rede social, porque é muita confusão, é coisas mal interpretadas e tudo mais. Acho que é a principal. Depois vem as amiguinhas do namorado. Videogame fica demais ligado nisso, não dá atenção, desconfia. Desconfiança também é uma dos principais pontos que acaba com o relacionamento também. A traição, né? É a primeira coisa, né? A parte financeira também afeta, né? Mas eu acho que é a traição, né? É perder a confiança na pessoa. Né? A traição. Relacionamento, se não tiver um respeito, ele não vai profundo. A falta de confiança atrapalha, né? Fica difícil conversar e confiar no que o outro está dizendo. Com isso, a pessoa pode até desconfiar da outra e pode trazer consigo aquele descaso um do outro, separação, aí vai embora, é muita coisa. Então, esse eu acho o principal inimigo do casal. Porque hoje eu acho que a população, mas o mundo de maneira geral, não tem consciência moral. E é isso que é a base de toda a relação. Uma olhadinha pro lado, qualquer coisa é motivo de briga, ciúme. E os ciúmes atrapalha porque é complicado, prende a pessoa. Prende a pessoa de uma forma que ela não consegue mais fazer as coisas que ela vinha fazendo até antes do relacionamento. Os amigos. Os amigos, eles são os piores inimigos do casal. Eles ficam fazendo intriga entre os amigos. Eu acho que a cobrança é o principal. Se você não consegue se desenvolver no relacionamento normal, simples e diretamente, não tem como andar certo. A falta de confiança é muito ruim e a cobrança. Tem muita cobrança, aí acho que não vai pra frente. O celular é o pior inimigo, cara. Você sempre tem aquela pessoa que a sua namorada não gosta, que você vai conversar, que é sua amiga, você não quer perder o contato com ela. E aí a sua namorada pega o telefone, vê aquela mensagem, tipo, um amor que você sempre queria só, oi amor, tudo bem? E aí, tipo, acabou, surta. Olha, muita gente falando sobre redes sociais, hein? Eu só não entendi aquela história dos amigos, né? É triste dizer isso, né? Qual amigo, né? Depende do amigo. Tem amigos que apoiam, mas tem amigos também que... amigos também que destroem, né? Ele tem razão. Ó, como é que eu posso agir quando a pessoa, que é o meu companheiro, pergunta a Cristina de Guarulhos? O meu companheiro só fica no celular, ele fica jogando, ele fica no Facebook, e eu fico assim. E aí, vamos ajudar a Cristina. Eu tenho uma colega que disse uma coisa tão interessante. Essa história do celular é uma tentativa de trazer para perto quem está longe e afastar quem está perto da gente de fato, né? É verdade. Então, acho importante, assim, entender que, claro, que as redes sociais, o celular, com esse monte de aplicativos, é uma delícia, né? A gente poder estar perto de pessoas que, de repente, a gente não estaria se não houvessem essas facilidades. Mas é importante, Dalcides, a gente ter um meio termo aí, né? Se eu estou com uma pessoa, se eu estou com meu parceiro, eu tenho que entender o quanto ele quer ser olhado, o quanto ele quer ser percebido, e eu tenho que aproveitar aquele momento, porque a gente trabalha o dia inteiro, na hora que a gente está ali, né, de repente à noite, para estar junto, para jantar, para ver televisão, para bater um papo, eu fico ali no meu celular, quer dizer, qual é o meu cuidado com o meu parceiro, né? O quanto eu tô priorizando essa atenção e o quanto eu estou olhando para ele. E relacionamento é isso, é que nem uma plantinha. Se a gente não regar todo dia, uma hora ela murcha. E a relação é assim. Rede social é uma exposição.
Sempre. Ela facilita, tem um lado muito bom aqui, bom, as pessoas conseguem interagir com a gente, conseguem perguntar, mas a gente, como ele disse, Facebook é uma exposição. Então, a partir do momento que você tem um relacionamento e a ideia é, bom, vamos ter Facebook, primeiro entender que ali, né, como eu brinco, tá com o bumbum na janelinha, né? Então, a gente tem que ter essa consciência, tem que ter uma confiança, senão manter manter o Facebook vai ser muito complicado. Então, tem que ter essa confiança, essa flexibilidade também, esse jogo de cintura, com investidas que terão, né? Não tem jeito, o ser humano está aí, tem gente que quer ser seu amigo e tem gente que quer, de repente, encontrar algum subterfúgio, ou às vezes por inveja, só pelo prazer de destruir, ou então só para cutucar, ou só para testar. Tem gente de todo jeito, né, Dalcides? E o relacionamento precisa também estar numa base boa, né, para você... Isso. Sustentável, né? O que é uma base sustentável e boa? Com confiança, com diálogo, eu preciso conversar, eu preciso ter contratos nessa relação. Então, olha, a gente vai ter um Facebook, mas se tiver alguma investida, vamos dividir, ou então não, olha, deixa que eu resolvo. Isso tem que ser conversado, ou então não vamos ter Facebook. Se não dá para administrar... Porque há muitos casais que brigam, olha, ele acabou de mandar um recado para você, ele quem? Mas eu nem falo com essa pessoa, às vezes tá ali, eu esqueci de deletar, porque é uma pessoa antiga. Né? Mas por isso que você precisa conversar. Se não aguentam ter Facebook, que tenham humildade de reconhecer que por mais que queiram, a relação não aguenta. Então, ou acaba a relação ou acaba o Facebook. Então, toda relação tem que entrar em um acordo, tem que conversar, fundamental. Ó, tem aqui o comentário da Lara, ela está dizendo assim, falta de respeito, falta de diálogo. Se a gente não tiver respeito, sabe, fica sempre muito difícil, porque sem respeito não adianta nem a gente tentar conversar, a conversa fica vazia. E tem um outro alguém aqui que é o Douglas França, dizendo assim, olha, casamento sem diálogo é convívio de estranhos, é chato. Mais questões, perguntas, comentários de telespectadores, vamos lá. Alcides, agora o Flávio Garrido, de Campina Grande, na Paraíba, perguntando, Pamela, se nessa questão das redes sociais ainda, Facebook, ele pergunta se é natural ou saudável que a namorada tenha as senhas das redes sociais do namorado. Vira e mexe essa pergunta já apareceu aqui uma vez, né? Exatamente. Eu tem acho sempre assim, alguém preocupado. Alcides, isso vai do acordo do casal. Cada casal vai saber se sente à vontade ou não. Eu, particularmente, como uma pessoa, uma profissional que atua com casais, eu não acho bacana. Eu acho que cada um tem que ter a sua individualidade, cada um tem a sua senha, exatamente porque vira e mexe pode acontecer alguma situação e que cada um vai saber lidar com ela. Tem que ter confiança. Lógico. Senha, chama-se senha exatamente porque é secreta, né? Então, eu acho que é muito importante que cada um tenha a sua e respeite. Que se você ficar o tempo inteiro, porque o que adianta? Você vai ter a senha para ficar olhando o tempo inteiro, caçando? Porque eu penso que quando você quer ter a senha de alguém é porque você quer caçar. E você vai achar mesmo que não exista. E isso é Exato. Inferno, hein? Então, assim, você quer caçar alguma coisa? A paz de todo mundo. Eu costumo dizer assim pro paciente, ao invés de querer caçar, ficar buscando senha, descobrindo qual é o código, termina então. Porque você quer achar alguma coisa? Porque quando você quer achar, é porque a relação já não está muito legal. Procure conversar, tenha confiança, respeite a individualidade, que isso que faz a qualidade e o encantamento da relação. Sabe que você está falando uma coisa e agora estou pensando exatamente. Tem algumas pessoas que parece que ficam buscando motivos para, quem sabe, até partir dessa relação, mas com a consciência mais tranquila. Você sabe o que é engraçado? Que a gente entende a ansiedade como um mecanismo de sobrevivência diante de uma apreensão do desconhecido, diante da apreensão da incerteza. O indivíduo ele está tão ansioso, ele está com tanto medo, Dalcides, de repente se sentir vulnerável, ou de repente se entregar numa relação que ele se prejudique muito depois, que ele acaba muitas vezes cavando um buraco, ele mesmo. O medo, eu brinco que é assim, o medo de cair no buraco é tanto que ele vai lá e já pula no buraco. Né? Então, eu tenho tanto medo de pegar alguma coisa que eu fico caçando, procurando, tentando encontrar, sabe aquela história de detetive? À toa, né? Deixando de viver uma relação que pode ser muito gostosa. Ó, muita gente falando aqui sobre a mentira, hein? Mentira me parece que é um ponto forte. E algumas pessoas como a Rubia Maria fazendo comentários a respeito da falta de respeito. E com o passar do tempo, falta de educação, sabe? Essas coisas, elas também vão arruinando o relacionamento. Pequenas delicadezas. Porque assim,
As delicadezas são super importantes, porque elas fazem com que você se surpreenda, que você mantenha um encantamento, então você se sente cuidado e é muito gostoso. Agora, o respeito, a falta de respeito, Priscila, como você tinha perguntado anteriormente, se a gente não cuida disso desde o comecinho, então de repente falou um palavrão, ou falou de um jeito mais estúpido, falou mais de uma forma grosseira, se desde o início você não dá um limite na relação, relação é condicionamento, tá? Então você começa com uma pessoa, uma relação, e você não vai mostrando para essa pessoa até onde ela pode ir, o que ela pode falar. Porque para a pessoa pode ser normal. Exato. É incrível. Às vezes você tem uma pessoa, Dalcides, que se relaciona com uma de uma forma. Então, de repente, é super agressivo numa relação. E na outra, se coloca de uma forma completamente diferente. Mas você isso fala, também vai de quem ela está se relacionando. Exatamente. Porque, de repente, a outra pessoa, na química da relação, conseguiu colocar mais limite, conseguiu se respeitar mais. Porque antes do outro me respeitar, eu tenho que me respeitar. Boa. Acho que esse ponto é importante a gente aprofundar um pouco. E eu queria só te fazer uma pergunta em cima disso. Vamos lá. Assim, a pessoa, ela precisa realmente se amar primeiro para amar outra pessoa, que a gente sempre sabe disso. Priscila, eu não acredito no amor. Se eu não me amar, eu não acredito que o outro me ame. Então, aí nesse caso, eu pergunto para você assim, que eu já ouvi várias pessoas que falam, eu tô com um problema no trabalho, eu tô insatisfeito na minha vida profissional, assim, eu estou me achando um pouco gorda, fora de forma. Então, assim, essas inseguranças profissionais, pessoais, isso tudo a pessoa ela pode levar para o relacionamento, e caso ela leve, o que isso pode acarretar num relacionamento? Ótima pergunta, né? Com certeza. De repente alguém está ouvindo o que a Priscila perguntou e super se identificou. A gente passa problemas no trabalho, ou então de repente a gente não está bem com o nosso corpo. E se a gente não tiver a nossa autoestima bem administrada, sem dúvida nenhuma a gente tem a chance de transferir isso para a relação. Por isso que é importante que a gente reveja o que é nosso, para a gente não misturar o que é a relação. E também esse parceiro perceber a parceira, ou vice-versa. De repente, poxa, está passando um momento difícil no trabalho, então ter mais jogo de cintura, acolher um pouquinho mais, né? Ao invés de ficar só naquilo que ele quer. Então, dividir um pouquinho. Nossa, então, poxa, a Priscila está num momento estressante, então vamos bater um papo. Eu acho que isso é a cumplicidade da relação, que é fundamental, que é eu querer cuidar do outro também. Essa é a ideia de estar junto, né? Cada um faz um pedacinho para um bem maior. O Ubiratã, ele é do interior do Paraná, Paranavaí. Ele diz assim, mas tem outro lado da questão, hein? O excesso de elogios também não pode ser ruim? O excesso de elogio, Dalcides, ele vai ser ruim principalmente... Claro que se for algo over, a gente tem que pensar por que está acontecendo. Se eu tiver uma baixa autoestima e estou excessivamente elogiando o meu parceiro, talvez seja um medo tão grande de perder, que eu preciso o tempo inteiro elogiar, o tempo inteiro ficar tratando, fazendo um monte de coisinha para garantir que aquela pessoa me ame. E justamente o que eu mais temo, que é o abandono, acaba acontecendo. E ao contrário, né? De repente eu tenho uma autoestima baixa, eu não me reconheço como uma pessoa legal e meu parceiro começa a me enaltecer, não com excesso, mas me enaltece, me elogia. E se eu não me vejo dessa forma, eu não me aproprio. E se eu não me acho uma pessoa legal, logo, quem me ama tanto não deve ser tão legal assim. Esse pensamento é muito complicado e é pai e irmão do relacionamento destrutivo. A gente vai ter que fazer aqui um pequeno intervalo, mas eu queria muito que você aí em casa participasse com a gente, que você em casa escrevesse para a gente, tribuna@redevida.com.br.